Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, seu professor de filosofia. Na videoaula de hoje nós vamos estudar o pensamento de Schopenhauer. Prepara seu material que a gente vai começar a estudar, ok? Bom, galera, nós estamos aí diante do grande Schopenhauer, né? O pensador muito importante dentro da história da filosofia e muito importante também dentro, né, dessas teorias sobre o que o ser humano é, né? Quem é o ser humano, o que o ser humano é. Né? Para Schopenhauer, o ser humano está além do racional, está além da razão. Né? E, em primeiro momento, vou contar para vocês aqui um pouquinho, né, sobre a história desse pensador, né, polonês, vamos dizer assim. Né? Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 em Danzig, atual Gdansk, né? Hoje pertence à Polônia. Na juventude estudou medicina na França e na Inglaterra, mas deixou a medicina para estudar filosofia. Influenciado por Kant, por Platão, pelo budismo, principalmente, né? Enfatizava o caráter absurdo, trágico e doloroso da existência humana, desenvolvendo uma filosofia ascética e pessimista. Em 1830, mudou-se para Frankfurt, onde continuou a produzir e a publicar suas obras. Inicialmente, suas ideias tiveram pouca repercussão, e somente no final da vida teve reconhecimento influenciando pensadores como Nietzsche, Freud, Heidegger. Né? Suas principais obras são O Mundo como Vontade e Representação. A gente vai ver aqui o título dessa obra. Né? Sobre o Fundamento da Moral, Parerga e Paralipômena, e a obra Aforismos para a Sabedoria da Vida. Ok? Então a gente vai começar as nossas discussões nesse momento. Olha só uma coisa interessante, né? O Schopenhauer é um cara muito interessante porque ele deixou muita coisa escrita, né? Principalmente sua vida particular. A gente vai ter a oportunidade de conhecer aqui um pouquinho, tá? Então vamos começar na primeira obra aí, O Mundo como Vontade e Representação. Tá? Diz Schopenhauer, né? O mundo é minha representação. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer, gente, que a gente, né, percebe o mundo, de certa maneira, conforme as coisas aparecem na nossa mente. Né? Ele não dizia uma coisa muito diferente de Kant, não. Kant já dizia isso, já, né, nas suas obras. Kant já falava dessas ideias de que aquilo que aparece para a nossa mente de certa maneira, a nossa representação. Né? Então, para Schopenhauer, a gente só pode conhecer por representações. As representações é aquilo que aparecem para a nossa mente. Vamos marcar aqui, ó. Só podemos conhecer as representações, né, os fenômenos, no caso, né, como aparecem para a nossa mente, como eles aparecem na nossa mente. Ideia. Tá? Agora, muita atenção aí na palavra fenômeno. Apesar de ele usar essa palavra, esse termo fenômeno, é um termo diferente, tá? Do termo kantiano. A gente vai entender aqui no próximo slide aqui, a gente vai ver essa ideia. O mundo e todas as coisas que pertencem a ele nada mais são do que as representações ou os fenômenos que o sujeito conhece. Então, gente, para Schopenhauer, né, a gente não enxerga as coisas como elas são, né, mas sim como elas aparecem para cada um de nós. Sobre determinado objeto, eu tenho uma percepção que pode ser totalmente diferente da sua percepção. Por isso, a gente valoriza coisas diferentes, né? Porque há aí, no aspecto da teoria do conhecimento de Schopenhauer, aquilo que aparece para mim, um fenômeno, é diferente daquilo que aparece para você, o fenômeno. Então a gente pode perceber os fenômenos de forma diferente. Isso Kant já dizia também. Né? Mas qual que é a novidade aqui? Né?
Então, muita atenção no conceito de fenômeno, tá? Quando Kant diz fenômeno, né, ele está dizendo que é a única realidade que o ser humano pode conhecer. Tá? Então, por exemplo, para Kant, a gente conhece as coisas enquanto fenômeno. Ou seja, além daquilo, é muito difícil a gente conhecer. Né? Conhecer, por exemplo, a essência de uma coisa, né? É conhecer o seu número. Né? Agora, Schopenhauer, ele não está dizendo isso. Né? Ele está dizendo o seguinte, ó, o fenômeno para Schopenhauer é uma ilusão, uma aparência, algo que encobre a verdadeira realidade. E isso é importante a gente perceber a diferença entre Kant e Schopenhauer nesse momento. Tá? Enquanto Kant defende que a realidade que o ser humano pode conhecer, o fenômeno, é a única realidade que o ser humano pode conhecer, né? A realidade dos objetos externos ao ser humano, né? A sua essência, aquilo que é o seu número, é muito difícil de se atingir. Né? A gente tem uma ideia do que é o número. O fenômeno, para Schopenhauer, é uma ilusão, é uma aparência, mas ela nos engana, porque ela encobre a verdadeira realidade das coisas. E o que é a verdadeira realidade das coisas, né, para Schopenhauer? É a pergunta que não quer calar, olha só. E qual é a verdadeira realidade das coisas? Então, de acordo com Schopenhauer, é entender o mundo como representação, ok? Entender o mundo como uma parte da verdade. Né? E a outra principal é que o mundo é, sobretudo, vontade. Por isso é importante a gente entender aqui. Para Schopenhauer, o mundo é uma representação, né? Ou seja, é uma parte da verdade. A outra parte que a gente percebe aí, né, que é a principal, é a vontade. Ok? Bom, então vamos entender o que é o mundo como vontade, né, para Schopenhauer. Olha só. Eu trouxe um texto do Schopenhauer, lá na página 21, né, da obra O Mundo como Vontade de Representação. Schopenhauer vai falar para a gente assim, olha, na força que faz crescer e vegetar o planeta e cristalizar o mineral, que dirige a agulha magnética para o norte, na comoção que experimenta com o contato de dois metais heterogêneos, nas afinidades eletivas dos corpos que se manifestam sob a forma de atração ou repulsa, de combinação ou de decomposição, na gravidade que age com tanto poder em toda a matéria que atrai a pedra para a terra, como a terra para o sol. Tá aí um conceito muito importante de Schopenhauer sobre a vontade. Vamos ver aqui, olha só. Então a vontade para Schopenhauer, né, vamos dizer assim, é uma energia, tá? É uma energia que está além do conhecimento humano, diz o professor Ricardo Melani, né? E o que ele quer dizer com isso? É uma energia que está para além do conhecimento humano, né? A vontade não é uma representação, ela não é um fenômeno, ela não é uma ilusão, né? Mas sim a essência íntima de todo o universo, ok? E aí, no caso, abarcaria a natureza, os seres humanos, os seres inanimados. Portanto, o homem e todos os fenômenos do conhecimento humano, né? Então, olha só, olha que interessante. Para Schopenhauer, a vontade, né, ela é algo que ultrapassa aí, né, aquilo que a gente percebe. A vontade é uma energia que está intrínseca a tudo o que existe. Ou seja, ela está intrínseca à natureza, né, de todas as coisas, em tudo. E como que ela está intrínseca em todas as coisas? Vamos voltar no texto? Olha só. Ela é uma espécie de força, tá? Que faz crescer e vegetar a planta e cristalizar o metal. Tá? Ela dirige a agulha, olha só. Essa força dirige a agulha magnética para o norte. Essa força é responsável pela comoção que experimenta com o contato de dois metais heterogêneos. Nas afinidades eletivas dos corpos se manifestam sob forma de atração ou repulsa, de combinação ou de decomposição. Então, o que ele quer dizer, né? A própria gravidade para ele tem a ver com a questão da vontade, né? A vontade, então, ela está presente em tudo que existe.
E para ele, então, a vontade é, de certa forma, uma força, uma energia que ultrapassa, né, o âmbito da percepção humana. A vontade está presente, por exemplo, a gente teve recentemente aqui no Brasil um fenômeno da natureza que foi hoje, dessa madrugada, né? Teve uma espécie de tornado, né, no sul do país. O que acontece? Para Schopenhauer, é a vontade do mundo. O ser humano é o quê? O ser humano é instinto. O ser humano é potência, é vontade, é força, é vida. O que é o homem? Então, definir o ser humano enquanto um ser, né, que age por instinto, por vontade, né, é um pouco essa ideia do Schopenhauer, ok? Então, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na nossa próxima parte da aula do Schopenhauer, do mundo como vontade e representação. Um abraço para vocês e até breve.